E aí, gente? E aí, família? Minha irmã, meu irmão, mais um dia. Deixa eu já ajustar aqui esse coisa. Vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. A live hoje vai ser diferente, hein? A live hoje vai ser diferente. Já pegar aqui o computador. Já tem que ficar com o computador aberto aqui, irmão, ó. Todo mundo que mandar mensagem, o pessoal começa a ligar. Quando a gente vai fazer as lives da consciência, é onde a gente pega mais gente ligando, querendo te atrapalhar. Hoje a live é um pouco diferente a dinâmica. Eu preciso que vocês façam o seguinte: vocês precisam estar num ambiente seguro, um ambiente que ninguém vai atrapalhar vocês. Eu vou dar um tempo aqui, vou explicar um pouco o que a gente vai fazer, vou explicar o rolê que nós vamos dar. E é bom que dá tempo do pessoal entrar. Então você que já está entrando na live, eu preciso que você clica no meu rosto assim, ó. Fica clicando várias vezes para esse coraçãozinho aqui subir, até dar umas 500 curtidas. Então você já entrou, já clica no coração para cair mais gente aqui, para a gente alcançar mais gente. Já pega o botão de compartilhar, compartilha aí nos grupos com as pessoas que você conhece. Mano, eu tava falando uma coisa aqui que era uma informação errada. Eu tava vendo hoje, a gente fez mais de 10 lives da consciência. Nós fizemos muita live da consciência. Então, tem algumas pessoas que chegam agora na live e às vezes estou falando de assuntos, nós estamos muito profundo, mano. O nível que a gente tá hoje, quem assistiu desde a primeira, tá num nível muito profundo. Então, eu não vou descer o nível por causa de você. Então, se você não conseguir entender o meu conselho, volta desde a primeira live, vem assistindo. A gente veio primeiro acionando um pouquinho da consciência, falando um pouquinho da consciência. São 3 lives para você entender que existe uma consciência. Depois a gente tratou ali do despertar da consciência, o renascer da consciência. Você sabia que a sua consciência tem que renascer? Jesus falou isso. Jesus falou que para Nicodemos, se alguém quiser nascer, se alguém quiser acessar o reino, tem que nascer de novo. Então a sua consciência precisa renascer. Então nessas lives eu fui mostrando e a gente passando isso. Foram, se eu não me engano, com essa live aqui, a gente tá eu acho que é a 12ª live. Então o que acontece? A terceira live, a segunda live, a gente já fez uma imersão para acionar o reino. Então, se você não entendeu nada daquela imersão, depois que você vem chegando aqui, entendendo um pouco mais das coisas, volta naquela imersão e aciona o seu reino animal. Thales, como assim reino animal? Jesus também tinha, você tem. O meu animal interior chama Gnu, o inferior. O do meio, leão, todo mundo é igual. O de cima é águia, todo mundo é igual. O de baixo é diferente. O de Jesus era uma ovelha. O animal dele inferior era uma ovelha. Você tem um animal inferior e você tem um animal no peito, chama leão, e tem um animal em cima, águia. E esse animal comunica. É assim que você fala com os anjos, é assim que você faz guerra espiritual, as batalhas espirituais, tudo vai acontecendo através desses animais que você tem aí. Boa tarde a todo mundo. Quem está no Brasil é boa tarde, né? Que é boa noite. Eu preciso que vocês cliquem no dedinho no like aí e já compartilha com mais gente. Que a gente, depois que entrar na imersão, eu não vou parar, não vou ler o comentário. A gente só vai ver isso aí no final. Você que está chegando aí, você que já está acompanhando há um tempo, o que eu preciso de vocês? Vocês precisam estar num ambiente seguro, um ambiente que ninguém vai atrapalhar vocês. Coloca já o celular no mudo, coloca no modo avião. Se você estiver em casa, coloca no modo avião, porque as pessoas vão te ligar. Seu filho vai gritar, vai ter bagunça, coloca alguém para te ajudar. Se você tiver a oportunidade, ao Thales aí, ó, nome bonito que você tem, irmão. Se você tiver a oportunidade de ter alguém para te ajudar, você que tem criança, coloca, ó, mamãe vai estar aqui, papai vai estar aqui, eu não posso parar agora, então me ajuda aqui com as crianças. Se tiver alguém para te ajudar, faz isso antes de entrar na imersão. Porque na hora que a gente descer aqui para fazer as modificações, o inimigo fica furioso, ele não vai aceitar. A gente entendeu ontem que existe um mundo espiritual, o inimigo é inimigo. Ele é inimigo da igreja. Então nós vamos acionar o corpo de Cristo aqui. Nós vamos acessar o sangue de Jesus. E o que vai acontecer? Vai subir uma luz no mundo espiritual. Os demônios vão começar a rodear e tentar te atrapalhar para você não entrar nessa luz e não permanecer nessa luz. Nós vamos voltar lá no Éden aqui. Nós vamos entrar no Éden. Vamos resolver uma treta que aconteceu lá, que veio passando de geração em geração. Chegou nos seus avós, no seu pai.
passou para você e agora nós vamos resolver tudo isso. Depois que você resolver, você vai acessar Jesus de uma forma diferente. Nós vamos ativar o Wi-Fi do seu coração. Ativou o Wi-Fi, você vai ver Jesus com um olhar que você nunca viu. Talvez tem pessoas que vão ver essa live e nunca viu Jesus da forma que você vai ver hoje. Nunca experimentou Jesus da forma que você experimentou isso hoje. Você vai experimentar isso todo dia. Eu vou deixar a live salva, porque toda vez que você quiser experimentar Jesus, você vai cortar a primeira parte. A primeira parte você só precisa fazer uma vez. Tem gente que precisa fazer 2 ou 3, que é para tirar esse vitimismo aí. Esse orgulho do coração. Aí você faz 2, 3 vezes, tira o inimigo aqui do medo, passa ele aqui para você pisar na cabeça dele. Hoje nós vamos pisar na cabeça dele. Tá lá em Lucas 10:19. Não vos alegreis porque vocês expulsaram demônios. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Então essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Você tem esse poder, você tem essa autoridade, e hoje nós vamos acionar essa autoridade, esse poder, para passar o inimigo aqui. Você parar de ter medo dele, acionar ele como inimigo, parar de deixar ele comer aí na sua casa, alimentar aí, nunca mais ele vai entrar aí. Então a gente vai acionar isso aqui e você vai acessar seu governo. Então, Thales, o que eu preciso? Eu vou explicar aqui, eu preciso que você preste atenção na minha explicação. Antes de entrar na imersão, eu vou reforçar de novo algumas coisas que você precisa. Inclusive, você vai precisar de um pano. Pode ser uma camisa assim, ó, pode ser uma camisa velha, uma roupa mesmo sua. Tira uma roupa, você vai precisar colocar ela na boca, porque uma parte da imersão precisa gritar. E na hora que gritar, você vai colocar o pano para não sair barulho, ó. Você vai gritar num pano para não sair barulho. Então você precisa de um pano e precisa de um ambiente seguro, tá bom? Você tá pronto para viver uma doideira aqui? Você tá pronto para dançar com Jesus? No final da live vocês vão comentar aqui, você vai entender o que eu tô falando. Então vamos começar aqui a explicar a imersão, o que vai acontecer. Deus colocou vários poderes dentro de você. A gente já entendeu que o maior poder chama consciência. A consciência trabalha no seu foco e tudo aquilo que você coloca o foco aumenta. Então você vai aprender hoje a usar um poder seu chamado visualização e imaginação. Ontem na live do mundo espiritual eu expliquei que todas as coisas que acontecem na sua vida acontecem primeiro no mundo espiritual. Toda empresa nasceu na imaginação de alguém. Todo mundo imaginou. Você já viu no filme que tinha lá os caras andando nos Flintstones, né? Não é o Flintstone, não. Tinha um que os carros voavam. Aí você olha, tinha um telefone. Aquilo lá não existia na época. Não existia videochamada. Já estava lá no desenho, na imaginação de alguém. E a imaginação vai descendo e se manifestando na Terra. Então não existe forma de materializar algo físico sem passar primeiro pela imaginação, que é o mundo espiritual. Então o seu superpoder chama imaginação. Esse poder é muito brutal. Jesus fala dele quando ele fala assim, ó, pedir que você vai receber, bater que a porta vai se abrir, busca que você vai encontrar. Pedir é você fazer um plano, um propósito de oração e estar sempre renovando aquele pedido a Deus, é a fala. Bater é você tocar na porta, não tem como você bater sem tocar. Então, quando ele fala bater na porta, é você bater naquilo que você quer. Como é que você vai bater em algo que você ainda não tem no mundo físico? Através da imaginação. Jesus estava falando aqui, imagine você com a sua bênção na mão. Ele fala assim, quando você pedir algo a Deus, peça como se você já tivesse recebido. Como é que eu vou pedir algo como se eu já tivesse recebido? Através da minha imaginação, eu vou trazer aquela imagem como se eu já estivesse vivendo aquilo e já vou agradecer. Ele fala, peça e já agradeça pela bênção, como se você já tivesse recebido. Então Jesus falou de imaginação o tempo todo, só que estava codificado. Eu estou aqui para revelar para vocês. Então senta o dedinho aí no like, clica aqui embaixo compartilhar, compartilha em alguns grupos que eu vou entrar na explicação agora da imersão. Então qual o poder que nós vamos usar hoje, Thales? Só tem uma forma de modificar o personagem, é através da imaginação. O seu personagem está criado na sua imaginação. A gente entendeu na live da consciência que ele está aqui no seu passado, o passado imaginário da sua cabeça. Então você vai aprender hoje a modificar ele. Como é que modifica ele? Através da imaginação. Você precisa criar a imagem, colocar ela em ação e acionar a fúria que tem dentro de você, e através da sua boca, mais sentimento, a imaginação, você consegue modificar qualquer coisa desse personagem seu. Então você está pronto para aprender isso? Tá, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos voltar lá no Éden.
tá? Vou explicar. Ontem na live, quem pegou a live de ontem do mundo espiritual e maldições hereditárias, você vai entender melhor o que eu vou falar aqui. Se você não pegou, vai dar tempo de você entender na boa. Existiu uma treta. Existe uma treta, na verdade. Mas a maioria dos teólogos, se você, por exemplo, é assembleiano, a maioria dos teólogos assembleianos vão acreditar nessa linha que eu vou falar para vocês. Os pentecostais, que é os da Assembleia, e tem uns outros que eles são mais da palavra, eu esqueci o nome deles agora. Mas grande maioria das linhas teológicas vão seguir esse entendimento que eu estou falando com vocês. Em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra, e tudo que Deus cria é bom. E aí vai falar que a terra estava sem forma e vazia. E a gente entendendo que tudo que Deus cria é bom. E lendo o restante da Bíblia, que fala que existia um mundo lá, onde tinha o capeta, que vocês chamam de Lúcifer, mas Lúcifer nem existe. Eu vou falar Lúcifer porque quando eu falo você entende quem é. Então existia esse anjo, que era um querubim ungido. Ele era o cara mais top desse tempo. E aí ele que levava a adoração ao Senhor, ele que era tipo não tem aquele cara que fica na frente da orquestra assim, ó? E declarando e fazendo quem é o tambor e não sei o que, e Lúcifer fazia esse papel de adorar o Senhor. Então, esse cara era o top dos top aqui da terra. Ele tinha um trono na terra, e a terra era o trono dele. E aí, a gente tem 3 céus, que é o primeiro céu, que é esse aqui que vocês conhecem. O segundo céu, que é onde estão as órbitas, que estão os guardiões, que é onde estão ali as estrelas, Júpiter, esses planetas que você conhece. E tem aqui o terceiro céu, que é os céus do Senhor. Cá em cima, onde estão os anjos. E ainda tem a parte anterior que a gente falou ontem do absoluto. Então tem coisa muito mais para cima aqui que a gente nem dá conta de chegar lá. Nós vamos estar na eternidade, não vai entender tudo. Então em Gênesis 1 vai falar que Deus criou essa forma. E a terra não nasceu destruída. A terra foi criada perfeita. Deus criou esses anjos, criou aqui uma hierarquia aqui em cima e criou lá em cima os céus dos céus. E a palavra vai falar, eu já não lembro, eu sei que só você procurar por Tiro, que vai falar de Satanás nesse tempo, que o orgulho acendeu no coração dele. Ele subiu aqui em cima e ele viu o trono de Jesus, um trono que era sobre todo o trono. E a palavra fala que quando ele viu aquele trono, o coração dele se encheu de orgulho, de vitimismo, e ele quis aquele trono. E ele voltou cá para baixo, ele quis pegar o trono dele e levar o trono dele lá para cima. Ou seja, ele queria dominar não só aqui em cima, aí embaixo onde era o trono dele, mas ele queria passar pelos guardiões e reinar onde que estava o trono de Jesus. E aí você vai entender uma coisa interessante. Lúcifer quis o trono e Deus não deu o trono para ele, ele caiu por causa do trono. E aí Deus revelou para a gente na palavra dele que Deus não tem problema com o trono. Como assim? Jesus, ele falou, você não pediu o trono. Lúcifer quis o trono e caiu por causa do trono. Ele não caiu por causa do trono, caiu por causa do orgulho e o vitimismo dele. Então essa é a palavra de hoje, orgulho e vitimismo. Nós vamos entrar no personagem nessa palavra, orgulho e vitimismo. Lúcifer quis o trono e ele pegou o orgulho e o vitimismo dele e caiu. E Jesus deu o trono para você sem você pedir, porque Deus está provando. Ô Lúcifer, ô demônios, ô anjos, vocês tudo que tem aí, eu não estou nem aí com o trono. Por que eu não estou nem aí com o trono? Porque o trono que é meu, eu dou até para esse povo aí que é pequenininho, que é fraco, que é pecador. Ele falou, ao vencedor dar-te-ei que assente comigo no meu trono, o mesmo trono que o diabo quis. Então o problema não é o trono, é o orgulho e o vitimismo. E aí vamos continuar a história. Lúcifer quer subir daqui com o trono dele cá para cima. Na hora que ele vai subir, tem uma guerra aqui nesse segundo céu e o diabo cai na terra com todos os anjinhos que ele enganou. Ele enganou anjo aqui embaixo, anjo aqui em cima e anjo cai em Simão. Ele fez uma rebelião que a terça parte dos anjos cai junto com ele. Então ele enganou nas 3 dimensões e quis fazer uma rebelião, mas cai todo mundo. Quando eles caem na terra tem uma destruição. A terra é para lá. Aí começa, né, na teologia, a terra sem forma e vazia, o espírito pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas, e embaixo das águas tinha o abismo, que é onde já tinha o inferno, que o inferno não foi criado para prostituta, não foi criado para drogado, não foi criado para travesti, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Aquele cara é muito mais poderoso que você e ele não vai chegar lá e ele reinando lá não. Fala que lá é um lugar de sofrimento para ele. Então você vai chegar lá e vai estar sofrendo, chorando e rangendo o dente. Imagina você chegando lá embaixo. A gente pode fazer uma live de inferno, é muito forte falar do inferno, mano. Jesus falou mais do inferno que do céu. Mas você não gosta nem que fala do inferno, não, tá? Não vão falar do inferno, não. Jesus falou mais do inferno que do céu. Eu te aconselho a estudar um pouquinho do inferno.
Então aconteceu essa primeira queda, né? A primeira queda que existiu na criação de Deus, essa primeira queda. Existe os remanescentes, tem essa primeira queda. Tem uma segunda queda, que é depois que Deus cria os homens. Deus cria, aliás, é a terceira queda, né? A segunda queda é dos homens. Então vamos passar para a segunda queda. A segunda, nem vou entrar na terceira queda não, eu expliquei ontem a terceira queda, não vou entrar nela não. A segunda queda é onde nós vamos resolver hoje. Quando Satanás cai, ele não ficou preso cá embaixo no abismo. A palavra fala que ele é servo do Senhor e ele continua vagando e rodeando aqui nessas regiões em cima. O que aconteceu? Deus cria o jardim. Deus cria um homem perfeito, uma mulher perfeita e coloca no jardim. Satanás rodeando por fora, ele não podia entrar no jardim porque a palavra fala: o Senhor Deus deu o céu. O Senhor reina sobre os céus e a terra ele deu para os homens. Então na terra ele dá para Adão, Adão é o governante da terra, Adão tem que se virar ali, é Adão que manda, então Satanás não pode entrar. Thales, como assim? Quando a Eva comeu a maçã, você entendeu que ninguém caiu? Não aconteceu nada? O problema foi quando Eva foi para Adão e deu a maçã para Adão. Quando Adão morde a maçã, cai nesse pecado, aí toda a terra entra em desordem. Aí os olhos dele se abrem. Inclusive, nós vamos fazer uma live falando sobre os olhos. É profundo isso aí. Mas não é o intuito de hoje. Hoje nós vamos modificar o personagem. Eu estou te explicando para a gente entender o que você vai fazer. Porque se eu entrar na imersão sem te explicar, você vai chegar na imersão e não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Então, quando a mulher está aqui no jardim, mas o homem, Satanás ele não podia descer, ele usa um animal chamado serpente. Provavelmente tinha asa, tinha patas ali, era um animal muito bonito e inteligente. Eva não assustou quando viu a serpente, era natural, aquele animal estava ali. O que Satanás ofereceu para ele? Satanás ofereceu recompensas àquela serpente, entendeu? Aquela serpente queria algo e Satanás sabia e enganou ela. Igualzinho ele enganou a terça parte dos anjos, dando recompensa. Não, nós vamos sentar lá em cima, eu vou levar meu trono, você vai também levar o seu, nós vamos reinar lá em cima. Ele enganou os anjos dando coisas que eles queriam. Como assim, Thales? Ele faz a mesma coisa com Eva. Então Eva vai, Satanás engana a serpente, manda a serpente para falar com a Eva, porque ele não podia descer no jardim. A serpente engana a Eva e Eva come a maçã. Aquela serpente falou na cabeça dela, enganou Eva e Eva comeu a maçã. Ela caiu na palavra da serpente. Então a serpente é o enganador. E Eva, quando ela olha para o fruto, fala assim, ela olhou e viu que era bom e agradável. Quando Eva olha e vê que o fruto era bom e agradável, é interessante você fazer isso, é um raciocínio depois, porque você fala assim, depois que Adão come o fruto, fala assim que os olhos dele se abriu. Se os olhos dele só se abriram depois que Adão comeu o fruto e Eva não tinha comido o fruto, como é que o olho dela se abriu para ver que o fruto era bom e agradável? Tem um mistério muito profundo e eu amo essa parte. Mas presta atenção no que eu vou falar com vocês. Eva vai e come o fruto caindo na palavra da serpente. Depois ela vai levar para Adão. Adão também come o fruto. Onde é que estava escrito que era uma maçã? Ninguém sabe se é uma maçã ou não. Só fala que era uma árvore e tinha um fruto, tá? Rian, se a gente entrar nesse assunto aí é doideira demais, mano. Aí o pessoal não fica na live. Então o intuito de hoje não é ensinar o que era aquele fruto, não é mostrar o que estava ali escrito, mas eu te aconselho a estudar isso aí, porque é muito mais profundo que uma maçãzinha mordida. Tipo isso aqui, tá vendo a maçãzinha mordida? É muito mais profundo que isso, tá? Isso aqui é só um símbolo. Então vamos falar de maçã, Rian, porque é um símbolo e as pessoas entendem. Eu só quero que você entenda o que nós vamos fazer hoje. Então todo mundo come o fruto, a serpente foi enganada, Deus chega no ambiente. Quando Deus chega no ambiente, o fruto que foi comido já começou a fazer um efeito, chama vírus. O vírus entrou na cabeça do homem, entrou na cabeça da mulher e abriu o olho deles. Ah, tá, eles eram cegos antes? Não, depois a gente pode falar disso do olho em outra live. Quando Deus chega, eles saem do mundo real. Essa parte, quem assistiu Destruição do Passado, Destruição do Futuro, vai entender melhor o que eu vou falar aqui. Eles saem do mundo real e vão para o mundo imaginário. Como assim, Thales? Deus chega a Adão. Eva, Adão, por que você comeu do fruto? Adão poderia estar no mundo real, igual ele estava antes de comer o fruto. Só que ele foi para o mundo imaginário. Não, Deus, não fui eu que comi o fruto, Deus. Não, eu comi. Não, eu sei que eu peguei com minha mão, eu comi porque eu escolhi, mas não fui eu. A culpa não é minha, Deus. Eu estou aqui no vitimismo, eu sou orgulhoso demais, porque o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tem, o vírus dele é orgulho e vitimismo. E ele fala assim, não, pai, a culpa não é minha, foi a mulher que você me deu. Então eu sou bom demais, eu sou perfeita
perfeita aqui na terra, mas a culpa é da mulher que você me deu. Então a culpa é sua. Então toda vez que alguém age com orgulho e age com vitimismo, não tem como você agir com orgulho sem agir com vitimismo, tá? O vitimismo e o orgulho estão juntos. Eu posso falar do olho depois que acabar a live, talvez. Vamos terminar aqui para vocês entenderem. Então o vitimismo e o orgulho caminham lado a lado. E aí o que acontece? Deus, quando você está fazendo orgulho e vitimismo, você está colocando a culpa em Deus. Você sai do mundo real, vai para o mundo imaginário, e é isso que nós vamos resolver hoje. Aí Deus vira para a mulher e é a mesma história. Não existe um mundo real, Deus. Eu realmente peguei o fruto, eu não era para ter ouvido a serpente, mas eu assumo a responsabilidade, a culpa foi minha. Eu ouvi ela, eu vi que o fruto era bom, eu comi. Não, ela não viveu o mundo real, porque o fruto foi comido, igual você que não vive o mundo real aí. Você vai sempre para o mundo imaginário. Não, Deus, eu sou bom demais, eu só pequei porque o Senhor que também criou o pecado tão gostoso, né? Nossa, aquela fruta era tão agradável aos olhos, ela vai pro mundo. Para que você deixou essa fruta aí? Tem muita gente que tá ouvindo e fica assim, nossa, mas para que Deus deixou aquela árvore no jardim? Tá no mundo imaginário, o que tem a árvore tá lá? Eles tinham a escolha de não comer. Então a culpa não é de Deus. Para de pôr a culpa em Deus. Você vive pondo a culpa em Deus em tudo. Isso é sinal que você está agindo em vitimismo e orgulho. Eva faz igualzinho, porque ela já tinha comido o fruto. O mesmo que você já vive hoje. Aí Eva fala, não, a culpa não é minha não, Deus. Eu sou boa demais, você me criou perfeita. A culpa é sua que deixou a serpente andar no jardim e a serpente me enganou. Então a culpa é sua, Deus. Então o orgulho vai sempre jogar a culpa para Deus. A culpa nunca é nossa, a culpa é de Deus. Mas a terceira pessoa vai para a serpente. Serpente, o que aconteceu? O que houve aqui na terra? A serpente fala, não, a culpa não é minha. Imagina, Deus, que eu ia enganar a mulher. A culpa é do Satanás, que você deixou solto aí, ele me ofereceu algumas coisas, ele me enganou e a culpa é do diabo. A culpa é sua, você criou esse demônio e não soltou ele, e ele falou essas coisas. A culpa é sua, Deus. Aí Deus vira a serpente também no orgulho e no vitimismo, porque o pecado é orgulho e vitimismo. Aí Deus vai para Satanás. Aí Satanás fala, não, imagina, o Senhor me criou perfeito, Deus. A culpa não é minha, eu sou muito perfeito, a culpa é sua, porque o Senhor me mostrou aquele trono sobre todo trono. O Senhor me permitiu subir ao terceiro céu e enxergar aquele trono, e aí eu desejei aquele trono, porque o Senhor deixou aquele trono lá, então a culpa é sua. Então vamos lá, se Deus criou o jardim sabendo que a serpente estava no jardim, ele sabia tudo que ia acontecer, sabia, tinha vivido. Essa live aí é destruição do passado. Assiste a destruição do passado, do futuro, você vai entender. Tá vendo o vitimismo? Já joga para Deus. Não, Deus sabia. A culpa é de Deus. Você continua nisso aí. Vamos resolver isso hoje? Hoje é dia de resolver isso aí, modificando o personagem. Essa é a raiz que está impedindo você de ganhar dinheiro. É a raiz de estar impedindo você de acionar a riqueza, porque dinheiro é só dinheiro, riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar. Essa raiz aí que está impedindo você de acionar a prosperidade. Então já um conselho para quem me ouve e não consegue ler os comentários. Tem gente que entra para comentar, fica furioso. É o próprio diabo que fica mandando algumas pessoas aqui para ficar desvirtuando vocês. Então quando a pessoa comenta algo, denigra ou fala algo que vocês não querem ouvir, é só você ir ali no comentário e comenta um monte de coração que vai subindo. Ao vitimismo. Já ouvi falar, não sei o que, tem muito vitimismo. Então vamos lá. O que a gente vai resolver hoje? A gente vai voltar no jardim, a gente vai ver tudo que aconteceu, a gente vai retornar de novo, ver o homem saindo do jardim, aí você vai acionar o papel do homem, você vai entrar lá na Eva e vai resolver o problema, tá bom? Então hoje é dia de resolver esse problema de vitimismo dentro do seu personagem. Depois que a gente resolver o problema do vitimismo, sair do medo que você tem do diabo, entrar aqui na guerra, virar inimigo dele, aí nós vamos voltar para dentro de você, para o seu passado. Quando nós voltar para o seu passado, você vai resolver com você. O seu problema não é seu pai que te feriu. O seu problema não é sua mãe que te magoou. O seu problema não é o professor que falou que você era burro. O seu problema não são as pessoas do passado. O seu problema é que tem dentro de você um eu do passado ferido. Tem uma criancinha dentro de você magoada. Nós vamos entrar, vamos curar essa criança. Depois que a gente curar essa criança, aí você vai estar pronto para acessar o Wi-Fi. Aí nós vamos ligar o Wi-Fi, vai entrar a internet. Aí você vai acessar um poder aqui que você nunca viu, mano. Tem gente que já viu. Muito bom, mas tem gente, todos nós seremos perdoados, até o diabo. Mano, maravilha se conseguisse ser perdoado, mas nem conseguir ser perdoado ele consegue. É mais profundo do que eu poderia explicar aqui para você agora. Então bora para a imersão. Mais uma vez eu reforço para você, nós vamos resolver o problema do vitimismo e do orgulho, tá? Tá instalado aí, isso aí, gente, ó, Marcela, Natália. Quando alguém começa a comentar vitimismo, só manda coraçãozinho, manda
manda umas coisas aí, deixa ela comentar de novo, porque a coisa mais maravilhosa pra live é as pessoas que não são tão sábias assim e fica aqui comentando. No final da live eu abro pra pergunta, tá? Quem é que tá comentando aí, ó? Shark Boy, Arte Mania. No final da live eu abro pra pergunta e eu respondo isso aí, tá? O que tem ganhar dinheiro nessa vida com a vida eterna? Se igual o Pablo, você tá igual o Pablo Marçal. Meu irmão, Rian, fica aí, vamos configurar primeiro essa cabeça, vamos liberar o vitimismo, depois no final da live você faz as perguntas, tá bem? Bora lá então. O que você vai precisar? Um ambiente seguro. Se você puder estar num lugar que ninguém vai te atrapalhar, melhor ainda. Se você não tá num lugar que ninguém vai te atrapalhar, eu te aconselho a falar com as pessoas o que você vai fazer. Ó, vou entrar pro quarto agora, não me incomoda, eu vou fazer uma imersão aqui, eu preciso ficar sozinha. Ó, você tem criança, ó, eu preciso que alguém vigie aqui as crianças, coloca a criança mais velha para cuidar da criança mais nova e fala, papai e mamãe vai estar aqui em imersão. Coloca o celular no modo avião, se você tiver mais de um celular igual eu, já coloca os outros no mudo. Se você... Agora é hora de se preparar para entrar, tá bom? Vambora. Vambora mergulhar. O que você vai precisar? De um pano. Pode ser qualquer pano. Uma camisa velha, uma camisa sua nova mesmo. Pode ser nova, você não vai estragar ela não, tá? Deixa eu lá aqui, ó. Você vai precisar gritar. E para você não fazer grita aí, fazer barulho, você pode pôr a camisa na frente e gritar. Você só precisa soltar todo o ar. Na hora de gritar, não é só gritar. Ah! Você tem que soltar todo o ar. Todo o ar. Quando acabar todo o ar, você respira fundo. Aí é só seguir a instrução. Eu vou estar com vocês na instrução aí pra você conseguir fazer essa modificação no personagem, tá bom? Gostei dessa. É top, é doideira. Então vamos lá. Vocês vão ter que fechar os olhos agora pra gente entrar. Nós vamos entrar lá no Éden, tá bom? Fecha os olhos. Quem tiver em pé, você vai ficar em pé numa posição confortável. Quem tiver sentado igual eu, fica sentado numa posição bem confortável. Você vai fechar o olho e a gente vai usar a sua imaginação agora. Tipo assim, ó, vamos calibrar os pneus, por exemplo. Fecha o olho. Não pensa numa bola quadrada. Não pensa numa bola branca e preta. Não pensa num elefante caminhando na sua frente. Tá vendo que você consegue enxergar o elefante? Você consegue até ver ele caminhando? Não pensa num Fusca azul. Você consegue ver o Fusca, você tem esse poder, só que ninguém te ensinou como é que usa isso. E nós vamos usar esse poder aqui agora para você acessar o Éden. Então fique em silêncio agora, escuta um pouco o silêncio. Você vai respirar fundo pelo seu nariz e soltar pela boca, ó, 3 vezes, vai. Não preocupa agora em enxergar nada, só respira 3 vezes fundo. Continua respirando fundo. Respira pelo nariz, solta pela boca. Vamos para a terceira, vai. Deixa tudo se acalmar aí. Se tiver algum barulho, presta atenção no barulho. Deixa as coisas acontecer. Foca só na minha voz. Escuta o silêncio. Você está num ambiente seguro. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te machucar. Eu já vou até fazer uma oração antes. Deus, eu invoco os teus anjos agora. Tem muito anjo disposto aí. Eu quero que em cada pessoa que assistir essa live tiver nessa imersão de verdade, Pai. Eu convoco um anjo na terra, um anjo no céu e um anjo debaixo da terra dela, Pai. Aonde ela estiver agora geograficamente. Que nenhum capeta consiga enxergar ela, Pai, ou atrapalhar ela, Senhor. Em nome de Jesus. Respira fundo. Mais 2 vezes, vai. Você vai precisar passar pela água para voltar no Éden. Então você vai ver agora você nadando. Tem gente que vai enxergar uma lagoa. Tem gente que vai enxergar uma praia. Tem gente que vai enxergar uma cachoeira. Mas você vai ver água agora. E você está nadando e está saindo da água. Quem está enxergando a praia está começando a enxergar na areia. Quem está na cachoeira está descendo do fundo lá. Está começando a enxergar perto das pedras. Quem está na lagoa está chegando na margem. Sinta aí que você está enxergando a cachoeira, a lagoa ou a praia e você está saindo da água. Respira fundo, você está saindo da água. Você vai sair da água e você vai ver agora um portão. Repara que tem um portão muito grande e já começa ali um verde, uma mata. E essa mata, onde está o portão, esse portão é muito grande. Esse portão é branco e tem uma estátua na frente do portão com uma espada. A espada dela é bem grande, tem uma espada de cada lado. E de cada lado desse portão tem uma estátua. Você nem consegue identificar que estátua é aquela. Parece um guerreiro, tem gente que vê anjo.
Cada um vai ver uma coisa, não importa o que você tá vendo, só que você tá vendo o portão e tá vendo essa estátua. E agora eu falo, portão, abra! Fala assim, portão, abra. Você vai ver o portão abrindo agora. Se não abriu com a minha voz, é só você usar a sua voz que vai abrir. Você tem autoridade para entrar nesse portão. Quando você entra nesse portão, respira fundo mais uma vez. Você vai começar a ver verde, ver mata. Tem gente que vai ouvir até o barulho do passarinho. Você vai começar a ver a natureza. Eu não consigo, mano. Eu começo a ver, eu me alegro quando eu entro no jardim. Você pode entrar nesse jardim todo dia. Repara que esse jardim é bonito. Olha o chão, gramado, bonitinho. Você tá vendo um campo, ó. Olha mais para frente, tem um lugar que tem uma mata mais densa, mas tem um campo também bem bonito, borboleta, flor. Tem gente que vai enxergar um monte de coisa aí. Tem animais, vê as borboletas, tem leão e tá tudo bem. Lá ninguém ataca ninguém. Você vai ver os animais, ovelha. Tem gente que vai ver cavalo. Cada um vai ver seus animais, tá tudo bem. Ó, tem gente que vê girafa, elefante. Você vai ver a girafa lá dentro. Eles estão comendo, eles estão de boa, os passarinhos tá voando. Dentro do jardim tá 1000 paraísos. Ali é uma maravilha. Começa a observar. E você se sente pequeno agora, porque você vê uma mulher maior do que o normal. É uma mulher maior, é um homem maior, e você tá vendo os dois. Um tá um pouco mais afastado, brincando com o leão. O leão tá lá, o leão é amigo dele. E o leão é pequeno, é como se fosse um animal um pouco maior assim, batendo mais ou menos no peito do Adão. Tá aqui na barriga dele, ele tá brincando com esse leão. Observe que é mais de um leão e Adão tá brincando com ele. Você vai conseguir ver Adão rolando no chão. Ele tá brincando com esse leão. E aí você vê que Eva se afastou. Começa a olhar que Eva começou a afastar, ela tá lá viajando no paraíso, andando, brincando. Olha o sorriso dela, mano. Você consegue ver o sorriso da Eva. Ela tá andando naquele jardim, as borboletas, e ela tá distraída andando. E Adão também tá distraído brincando com os animais. Aí você vai ver que Eva agora começou a ir para um lado mais denso da floresta. Você vai atrás dela, vai para mais perto dela agora. Vai para mais perto de Eva. Você vai andar pertinho dela e você vai ver que ela chegou perto de uma árvore. Você já está vendo que tem uma serpente lá. Você vai ver uma maçã, não importa o que você acredita, se é uma maçã ou não. Você vai ver um fruto vermelho nessa árvore e Eva passando ali perto e a serpente chamando ela. Psiu, psiu, psiu. No seu coração você quer até gritar, Eva não olha, Eva não faz isso. Eva é a serpente, mas aquilo que você fala, Eva não está conseguindo te ouvir. Quem dera se Eva conseguisse te ouvir, ela não está te ouvindo. Ela ouve a serpente assobiando, chamando ela, Eva, Eva. Você consegue ver ela virando o rosto. Ela estava indo num caminho e olha só Eva virando o rosto. Aquele cabelo grande dela, ela olhando para o jardim, para aquela árvore e vendo aquela serpente. Você vai conseguir ver na sua imagem aí, na sua imaginação. Agora a Eva, que estava caminhando, sorrindo, está prestando atenção na voz de alguém que não era para estar ouvindo. E a serpente começa a enganar ela. Não, é porque se você comer isso aí, você vai ser igual a Deus. Se você comer isso aí, não vai ter problema na terra. Você vai dominar, Eva. Você vai governar, Eva. Eva, se você comer esse fruto aqui, você não tem noção o tanto de coisas maravilhosas que vai acontecer na sua vida. E aí você tá gritando dentro de você, tem uma raiva falando, serpente mentirosa. Escuta dentro de você, tem uma raiva assim, serpente mentirosa. Mas Eva não tá conseguindo ouvir, nem a serpente, mas dentro de você tá assim, ela é mentirosa, Eva, não cai. Sente que tem uma raiva dentro de você. Quando você vê essa cena, tem uma raiva dentro de você querendo que Eva não come. Mas Eva não tá ouvindo você e Eva tá pegando agora. Ó. Vê a Eva esticando a mão. Você vai ver Eva esticando a mão e pegando aquele fruto. Estica a mão assim, ó. Você vai ver como se fosse Eva. É como se você estivesse no papel de Eva. Se você esticar a mão, você vai até pegar o fruto e conseguir comer também. Eva vai, estica a mão e pega aquele fruto e morde. Quando Eva come aquele fruto, você sente um tremor no ambiente. Você sente uma energia diferente. A serpente agora é que começa a sorrir e Eva com aquele fruto na mão vai correndo atrás de Adão. Consegue ver, ó, fica olhando Eva com o fruto mordido, aquele sangue, como se fosse sangue, um líquido vermelho escorrendo na boca dela e na mão dela, e ela correndo para contar para Adão. Adão estava distraído com o leão. Quando Eva chega, o leão já sente algo ruim, o leão sai correndo, ó. Vê os leões saindo correndo. Os animais que estavam em volta de Adão saiu correndo, vê aí, ó. Tem gente que vê cachorro correndo, cavalo, tem gente que vê só leão mesmo correndo, mas você vai ver os animais se afastando, Eva chegando e Adão olhando para ela assustado. O que você fez?
Vê Adão falando com ela, o que que você fez, Eva? E Eva empurrando aquele fruto na boca de Adão, falando, eu comi, é maravilhoso, come também. Você vai conseguir ver Adão comendo desse fruto agora. Veja Adão comendo e a boca dos dois tão suja assim de vermelho, o líquido da maçã. E nesse momento você escuta um barulho no jardim. Como se fosse um grande animal passeando e a terra tremendo, é Deus. Quando você escuta esse barulho, você olha para Adão e Eva com a boca vermelha e eles começam a correr agora, a se esconder. Eles viram que eles estavam nus e eles estão correndo agora desesperados. Você começa a ouvir Deus falando, Adão, Eva, cadê você? Escuta aí, ó. Você consegue escutar lá dentro, mano. Você consegue ver eles correndo. É seu poder. Você tá aí dentro do Éden vendo aquela cena que trouxe toda a gente para essa destruição de hoje. Exatamente essa cena de Adão e Eva correndo de Deus. E Deus chegando. E Deus pergunta para Adão, Adão, o que que aconteceu, Adão? Não, Deus, foi a mulher que você me deu. E Deus olha para ele, foi a mulher que eu te dei. E aí ele olha agora e fala com Eva, Eva, o que que aconteceu, Eva? Não, Deus, foi a serpente que me enganou. Eu comi desse fruto. E agora você olha e vê a serpente que estava lá naquela árvore, já rastejou, já está longe. E Deus olha para ela, ela tem que se apresentar. E a serpente, que é um animal, ela fala assim, foi o Satanás que me enganou. E Deus está agora olhando para eles e dá a sentença e manda todo mundo para fora do jardim. Deus cobre eles com vestes. Vê que Deus tinha um sacrifício, um cordeiro. E agora você vai ver Adão com uma pele, como se fosse um couro. Tem gente que vai ver o couro mais preto, tem gente que vai ver o couro mais marrom, tem gente que vai ver o couro branquinho. Repara que Adão e Eva agora estão vestidos nesse couro. E lembra aquele portão está aberto. E agora Adão e Eva estão saindo e você está saindo junto com eles do jardim. Então repara que agora, nesse momento, Adão e Eva estão saindo por aquele portão. E aquela estátua que você viu agora se tornou um grande anjo com uma espada de fogo. Veja esse anjo aí cercando aquele portão para ninguém mais entrar. E Adão e Eva saindo com a cabeça baixa, triste, e indo para a água para eles nadarem e saírem dali. Eles tinham que sair pela água. E aí quando eles vão sair, você vai começar a sair também do jardim, você fala, eu tô cansado de vitimismo. Fala assim, fala com Deus, nossa, aquela serpente enganou, eu tô cansado da serpente. Eu quero que você fale isso agora, eu tô cansado de ser enganado pela serpente. Eu tô cansado do vitimismo, eu tô cansado da pobreza, eu tô cansado da miséria. Fala com a sua boca, porque na hora que você fala, Deus está ouvindo, e Deus está vendo, e Deus se alegra. Olha aí, Deus olhando para você agora alegre, porque você está falando, eu cansei dessa vida que eu estou levando, eu cansei de ser enganado pela serpente, eu cansei da vida que a Eva causou para mim. Tem uma vítima dentro de você, está falando, eu cansei de Eva, de Adão, eu cansei dessa história de maçã. Fala os cansaços que estão dentro de você. Deus está olhando, está se agradando. Você cansou, filho? Então vamos resolver? Chegou o dia de resolver isso aí. E o próprio Deus está falando com você, eu vou te voltar no tempo e você vai resolver isso agora. E aí você fala assim, eu aceito, Deus. Fala com Deus, eu aceito voltar no tempo. Eu aceito resolver isso agora. Fala com Deus que você aceita, porque Ele vai te trazer agora e você vai assumir o papel e vai resolver esse problema. Então você precisa falar com Deus. Eu aceito, eu cansei de ser vítima. Eu aceito, eu cansei do meu orgulho. Eu aceito, eu quero resolver esse problema. Eu aceito, eu cansei da serpente. Fala com Deus agora e Deus faz assim, estala o dedo e o tempo volta. Veja tudo voltando agora em câmera lenta, como se Adão e Eva estivessem voltando de volta para o jardim. Aquele fruto de Adão saindo da boca dele, ele não comeu o fruto, chegou na Eva, a Eva voltou correndo até a árvore, o fruto voltou para a árvore e agora você é a Eva. Presta atenção no que eu estou falando, segue a minha voz. Respira fundo, vai, 3 vezes. Deus está falando com você, 3ª vez, vai. Chegou a hora de resolver, filha. Chegou a hora de resolver, filho. Você é a Eva. E agora você entra no corpo da Eva e vê a sua mão querendo ir para pegar o fruto e a serpente lá. Você consegue ver a serpente. Tem gente que vai ver ela dourada, tem gente que vai ver ela verde, tem gente que vai ver ela igual um homem, tem gente que vai ver ela igual uma cobra mesmo. Não importa. Você tem que enxergar a serpente agora. Tem gente que vai ver ela azul, tem gente que vai ver ela de fogo, mas tem uma serpente na sua frente, em pé, assim, bem alta, na sua altura da sua face, e ela está falando com você, isso ninguém presta,
Você é melhor que todo mundo. Ah, não, Deus não existe. Para, até quando você vai esperar Deus mudar a sua vida? Escuta as mentiras da serpente. Você é um burro, você é um idiota, você tem que roubar mesmo. Você tem que prostituir, você tem que curtir a vida. Escuta as mentiras que a serpente tá todo dia falando na sua cabeça. Esse menino seu nunca vai ser bom. Ei, você vai cuidar desse filho seu o resto da vida. Lembra que a sua mãe não foi feliz no casamento? Você nunca vai ter um casamento. Lembra que seu pai falou que você nunca ia crescer na vida? Olha o tanto de mentira que essa serpente ficou falando com você. E ela tá falando isso. Agora você vai ranger o dente assim, ó. Aperta o seu dente, aperta a mão, porque é essa ira que você sentiu quando Eva comeu, você precisa sentir ela agora. É uma raiva dentro de você. Aperta o dente assim, ó. Acelera sua respiração agora. Começa a respirar mais alto, mais rápido. Aperta o dente assim, aperta a mão e começa a sentir raiva dentro de você, uma ira. Deus falou que a ira de Deus se acende todo dia e Deus precisa que você acione a ira agora para você resolver esse problema. Não tem como ter guerra sem você vencer ela com ira. Você precisa da ira. Começa a sentir raiva dessa serpente. Essa pessoa que falou que você nunca ia crescer. Essa pessoa falou que você nunca ia dar em nada. Essa pessoa que falou que você é um idiota. Aquela pessoa que bateu na sua cara, que te feriu com uma facada. Aquela pessoa que te denegriu, aquela pessoa que te traiu. Começa a ver a serpente nessa pessoa e a sua mão fechada, o seu dente rangindo. Começa a fazer igual um leão, assim, ó. Você precisa acionar a ira, você precisa ficar nervoso, você precisa ficar indignado. Chega, você não falou com Deus que chega, que você está cansado. Esse cansaço seu tem que sair em ira agora. Você está cansado dessa serpente falando na sua cabeça. Você não aguenta mais essa serpente falando na sua cabeça. Come o fruto, continua no pecado. E você está assim, cala, com a mão fechada. E agora você vai pegar a cabeça da serpente, você vai morder a cabeça dela. Você vai arrancar a cabeça dela com um dente agora. Pega a cabeça dela assim, ó, pega a mão agora fechada, junta as duas mãos, traz para sua boca e morde assim, ó. Morde a cabeça da serpente, vai. Arranca a cabeça da serpente agora. Vai, arranca ela assim, ó. Arranca. Não precisa morder sua mão, não machuque a sua mão. É só para você arrancar a cabeça dela. Usa sua mão fechada para trazer a cabeça até sua boca. Você vai arrancar. Tem gente que vai sentir náusea agora. Tem gente que, se você quiser vomitar, pode vomitar. Você, não sei do ambiente que você tá, mas deixa o vômito sair. Você vai arrancar a cabeça dela. Tem gente que vai sentir o sangue vermelho. Tem gente que vai sentir aquele pus saindo da cabeça dela. Tem gente que vai sentir água mesmo. Ou a gente vai sentir amargo. Mas você não vai parar de morder a cabeça dela até se arrancar, como se você fosse um leão mordendo a cabeça da serpente e arrancando ela. Você precisa arrancar a cabeça dela agora. Esse é o momento, é a sua hora de acionar essa ira, acionar essa cabeça e falar, chega! Grita assim, ó, coloca o pano na sua cabeça, na sua boca, se você puder agora. Coloca o pano na sua boca, continua com a mão fechada, coloca o pano e grita, chega! 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 Agora você vai gritar, chega. Coloca o pano na boca. Pega bem apertado com as duas mãos. Aperta o pano e grita, chega. Mordendo, tirando a cabeça da serpente. Ó, grita, chega. Chega! Chega! Grita bem alto, deixa o som sair inteiro, deixa a voz sair inteira, que a gente tá modificando esse personagem com esse grito chamado chega. Basta, acabou. Pode gritar, se quiser mudar a palavra, você vai falar, acabou! Acabou! Deixa gritar, deixa sair essa fúria, essa raiva. Quanto tempo você tá com essa voz dessa serpente falando que você é um burro, que você é um idiota? Chegou a hora de você morder a cabeça dela e arrancar essa voz daí de dentro num grito falando, acabou, chega. Agora você gospe no chão, gospe a cabeça dela no chão. Se você tiver com ela ainda na mão, joga com a mão pro chão e começa a pisar na cabeça dela. Coloca a boca de novo no pano. Pega o seu pano, coloca na boca e você vai rugir igual um leão. Você vai acionar agora o leão dentro de você e você vai dar um rugido agora. Não importa se é mulher ou homem, vai pisando mesmo. É pra você pisar com a pé assim, ó. Pisa, é pra você esmagar a cabeça dela, porque ele te deu autoridade pra pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você tá usando essa autoridade agora. Você vai pisar, coloca o pano na boca e dá um rugido, ó. Você vai dar 3 rugidos, vai, respira.
Pode marchar mesmo, continua marchando, pisando na cabeça dela. Vai pro segundo rugido, coloca na boca e dá o grito. Continua pisando, não para de esmagar. Essa cabeça dela vai virar um pó. Não vai sobrar nada aí. Vai pro terceiro rugido, respira fundo. Agora você vai gritar o rugido mais alto que você deu até agora. Você vai pôr o pano bem apertado e você vai dar o grito mais alto que você conseguir rugindo. Vai, 3, 2, 1. Respira fundo agora. Pode acalmar. Continua com os olhos fechados. Respira fundo. Pode deixar o pano pro lado. Você não vai precisar dele agora. Deixa o corpo acalmar. Vê que agora você já não tá mais no Éden. Começa a olhar pro chão. As cabeças dela sumiu, o sangue sumiu. E o chão tem uma lâmina de água. Você consegue ver que se você bater o pé agora, você tá vendo uma lâmina de água, como se fosse ondas. Começa a observar que a sala agora, você foi para uma sala escura, com as paredes brancas, mas está escuro. Você não consegue enxergar as laterais, você não consegue enxergar o final da sala. Você está enxergando uma neblina e só consegue enxergar o chão. Quando você olha para um lado para o outro, olha com o olho fechado assim, ó, tá tudo nublado. Sabe aquela neblina? Tá aquela neblina, aquele ambiente protetor, você tá num ambiente seguro, você não tá com medo, você tá tranquilo, você tá naquele ambiente, o chão tem como se fosse uma lâmina de água bem pequena, não é profunda, e você tá ali e você começa a escutar um choro. Começa a escutar um choro, uma criança tá chorando nessa sala. Você tá na sala do seu coração e tem uma criança chorando aí. E aí você vê aquela criança chorando, agachadinha. Sabe quando a criança agacha com o joelho assim no peito e ela tá agachada no cantinho chorando? Eu tô até arrepiado. Você tá ouvindo essa criança chorar. Você tá ouvindo o choro dela. Vai lá agora, chega pertinho dela com calma, bem devagar. Coloca a mão no ombro dela. E você vai perguntar assim, por que você tá chorando? Coloca a mão no ombro. E na hora que você pergunta por que você tá chorando, você assusta, porque a criança olha e é você. Você lembra quando você tinha 8 anos? Você lembra de alguma fotografia sua infantil? De uma fotografia sua criança? Lembra? Traz a imagem agora, aquele rostinho da sua criança. É a sua criança que ela está chorando. O olho dela está vermelho, ela está triste. E agora você vai falar, não chora. Fala com ela, não chora, vem cá e dá um abraço nela. Aí você vai se abraçar agora, representando aquela criança. Se abraça. Se você quiser ajoelhar para abraçar a criança, tem gente que vai ser mais real. Ajoelha e abraça essa criança. O abraço é você mesmo. Se você estiver sentado, é só se abraçar. Essa criança está sendo abraçada agora. E você vai consolar essa criança. Você vai falar, a culpa não é sua. E agora Deus vai trazer o Espírito Santo porque você vai lembrar das acusações. Alguém te chamou de burra quando você era criança. E você vai falar com essa criança que está chorando. A culpa não é sua que ele te chamou de burra. A culpa é dele. Ele que é burro. E eu deixei você acreditar que você era burro. Eu continuo acreditando. Eu continuava acreditando que a gente era burro. A culpa é minha, criança. A culpa não é sua. Não precisa chorar. A culpa é minha. Fui eu que deixei ele falar que a gente era burro. A culpa não é sua. Alguém falou com essa criança que ela nunca ia crescer na vida, que ela ia ser pobre e miserável. Você vai falar com ela, não precisa chorar por causa daquele idiota. Ele era um idiota, ele era um burro. A culpa foi minha, a culpa não é sua, a culpa foi minha de ter deixado ele falar daquele jeito com você. Você vai assumir a responsabilidade para essa criança e vai falar, a culpa é minha de ter deixado ele abusar de você. Era para mim ter gritado. A culpa não foi sua, a culpa foi minha. Era para mim ter gritado, falado com alguém. Era para mim ter colocado ele na prisão, a culpa é minha, não é sua. E aí começa a abraçar, faz assim com suas mãos no seu braço, começa a fazer carinho, falar com aquela criança. A culpa não é sua de ter acreditado que o seu casamento nunca dá em nada. A culpa é minha de ter deixado as minha mãe falar aquelas mentiras pra gente. A culpa é minha de ter acreditado numa bisavó que passou pra avó, que passou pra mãe. A culpa é minha, a culpa não é sua de ter destruído o casamento. A culpa é minha, criança. A culpa é minha de ter acreditado na minha mãe que falou aquelas baboseira pra mim.
A criança está chorando porque ela foi espancada quando ela é criança. Lembra de quando eles te espancaram? Na rua, os amigos, não sei quem foi que te espancou, você vai falar com ela. A culpa não é sua de ter sido espancada, a culpa é minha, era para me ter gritado, era para me ter chamado a polícia. E o Espírito Santo está te lembrando várias fases da sua vida que você acreditou em alguém e essa criança está chorando e você vai assumir a culpa agora. Chegou a hora de sair do vitimismo. O vitimismo morreu com aquela serpente. Agora chegou uma nova fase na sua vida, a fase da autorresponsabilidade, e você vai assumir para essa criança: a culpa não é sua, criança, a culpa é minha, eu assumo a responsabilidade, eu vou resolver, eu vou colocar eles na prisão, eu vou provar que ele estava errado. A culpa não é sua, criança, a culpa é minha. Thales do passado, a culpa não é sua, a culpa é minha. Começa a falar: a culpa é minha, eu vou resolver, a culpa é minha, eu vou resolver, a culpa é minha de ter acreditado que eu era burra, a culpa é minha de ter acreditado naquele idiota, a culpa é minha de ter entregado meu coração para um menino e não para um homem, a culpa é minha do meu casamento ter dado errado, a culpa é minha, não é sua, criança, a culpa é minha porque eu deixei ele embora, a culpa é minha porque eu bati nela, a culpa é minha porque eu traí ela. Criança, a culpa não é sua, a culpa é minha. Começa a assumir suas responsabilidades, vai assumindo. Respira fundo, assume mais responsabilidade. O que você sentir de falar agora, assuma falar: a culpa é minha, eu assumo minha responsabilidade. A culpa é minha, eu assumo a minha responsabilidade. E conforme você vai assumindo a responsabilidade, você está sentindo que a criança parou de chorar. A criança agora parou o choro, parou a lágrima. Ela está mais calma e continua fazendo carinho nela. Respira fundo. Sinta que a criança está mais calma. Se você continuar falando, pode continuar: a culpa é minha, eu assumo minha responsabilidade. A culpa é minha. Agora você vai ouvir um barulho de uma porta abrindo. E você sente uma luz acessando a porta daquele lugar. A porta se abriu e é a luz de Jesus. Jesus chegou, a luz dele entrou, a sabedoria entrou no recinto. Toda aquela fumaça foi embora e você sente um homem chegando atrás de você para te abraçar, igual você chegou atrás daquela criança. E agora Jesus vem, você vira, você não consegue ver o rosto dele. Talvez você consiga, não importa, mas a maioria de vocês vai ver o rosto dele com luz, mas você consegue ver as vestes. Olha para a veste dele, é branca. Olha para os pés dele, você consegue enxergar os pés dele. Olha para Jesus vindo, e Jesus vem, ele toca no seu ombro e ele te abraça agora. Agora você vai abraçar Jesus. E agora Jesus fala com você: eu nunca te deixei. Escuta ele falando: eu nunca deixei de vir aqui, filha. Filho, não teve um dia que eu não vim aqui atrás de você. Mas você nunca veio aqui, filha. Você nunca veio aqui dentro. Eu tô todos esses dias aqui, você nunca veio aqui. E aí Jesus falou: que bom ter você aqui hoje. E agora você vai falar: Jesus, me perdoa. E as responsabilidades que você assumiu, agora você vai pedir perdão a Deus. Me perdoa por ter colocado a culpa em você do abuso que meu pai fez em mim. Me perdoa por ter acreditado, Pai, que eu sou burra, sendo que o Senhor falou que eu sou tão inteligente. Me perdoa, Jesus, por todas as vezes que eu duvidei de você porque eu era insegura. Me perdoa, Senhor, por ter colocado a culpa do meu casamento ter dado errado em você. Me perdoa, Pai, por todas as vezes que eu acreditei na serpente e não acreditei em você. Faz carinho em você, Senhor. Jesus te abraçando, abraça forte agora. E Jesus está falando: eu te perdoo, filha. Continua pedindo perdão, porque tem perdão para você. Continua: me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, por ter traído meu marido. Me perdoa por ter abandonado meus filhos. Me perdoa pela vida que eu estou vivendo, me perdoa pelas drogas, me perdoa por estar fazendo sexo com outras pessoas, me perdoa pela masturbação, me perdoa pela pornografia, me perdoa pelo adultério, me perdoa pela idolatria. Começa a assumir sua responsabilidade, fala: Pai, a culpa é minha, me perdoa, assume tudo, fala com ele: a culpa é minha, Jesus, me perdoa, a culpa é minha por isso, me perdoa por isso, a culpa é minha por aquilo, me perdoa por aquilo, me perdoa por ser tão ingrato, Pai. A culpa é minha, Senhor. Me perdoa por todas as vezes que eu coloquei a culpa em você. Continua pedindo perdão. Respira fundo. Se abraça cada vez mais forte. Abraça forte, porque Jesus está te abraçando forte aí.
E ele tá falando, ouve agora, você achando que ele ia fugir, que ele ia ficar nervoso, mas ele, filho, eu te amo, filha, eu te perdoo, filha, eu te amo, filhinha, eu te perdoo, você nunca deixou de ser amada, eu sempre te amei, filha, eu sempre vim aqui. Começa a sentir agora, sabe quando você tá balançando num ambiente de louvor, de adoração, assim, começa a balançar seu corpo para um lado para o outro, porque começou um hino agora, e o seu coração tá no coração de Jesus, e você tá ouvindo o hino do coração dele, e você começa a dançar com Jesus agora. Sente Jesus te balançando e falando, eu sempre te perdoei, eu sempre te amei, eu sempre te perdoei, eu sempre te amei, eu te perdoo, eu te amo. Começa a ouvir agora, eu vou ficar em silêncio porque você vai ouvir ele falando. Escuta ele falando, ó. Continua dançando com Jesus. Escuta ele falando com você. Continua dançando com Jesus. Escuta ele falando com você. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Eu tava te esperando esse tempo todo, até que enfim você tá aqui, filha. Vamos viver a melhor fase da sua vida, até que enfim, filha, você parou de acreditar na serpente. Ele tá dançando, ele tá muito feliz. Você tá sentindo a felicidade de Jesus porque você deu um basta, porque você matou a serpente, porque você cansou daquela vida. E ele tá falando, agora sim nós vamos viver o sobrenatural. Agora sim a sua vida vai começar a transformar. Agora sim você vai ver um jardim. E aí Jesus começa a te balançar e ele fala assim, vira, filho, e olha aquele quadro ali. E agora você olha e vê o quadro dos seus filhos. E você não tá vendo sua família, você tá vendo cada filho seu. Thales, mas eu não tenho filho. Então ele tá falando, vamos desenhar seu filho? Começa a ver o rosto da sua descendência. Começa a ver o rosto do seu filho. Ele faz um quadro para cada filho. E aí você começa a ver os filhos e você se alegra. O seu coração se alegra e você sente a alegria dele. E ele falando, eu tenho muito mais para você. E aí ele tá te mostrando o quadro dos seus filhos, eles estão felizes. E aí Deus mostra um quadro de você numa família feliz, e você começa a ver seu cônjuge e você com seus filhos, tá? Mas eu ainda não tenho esposa, então você tá desenhando a sua esposa ali, mas seus filhos, e você tá junto com Deus e Deus desenhando aquilo na sua frente, e você começa a ver aquela coisa mais linda do mundo na sua frente, e ele falando, eu tenho mais pra você, filha, eu tenho muito mais pra você, filha, eu sempre te amei, eu tava aqui o tempo todo, que bom que você tá aqui. E ele continua com você e você continua fazendo o balanço, porque vocês estão numa sintonia de amor, uma vibração de alegria. Respira agora. Eu vou deixar você contemplar os quadros. Começa a ver o quadro. A moldura é dourada. Qual que é a moldura? Tem gente que vê a moldura de madeira. Tem gente que vê a moldura dourada. Tem gente que vê um quadro com papel branco. Tem gente que vê o quadro com papel meio bege. Mas você tá vendo sua família. Você tá vendo ali as crianças. Você está com Jesus agora. Você está num ambiente seguro. Começa a ver agora. Não abre o olho, continua com o olho fechado. Você ainda está dentro da imagem. E Jesus fala assim, ó, agora eu vou te mostrar todo mundo que está te esperando. E aí ele vira com você e a porta se abre. E quando a porta se abre, você olha uma estrada, como se fosse um grande pasto ali. E tem muita pessoa sentada. Tem muita gente sentada. Você está vendo longe uma multidão. E essa multidão tá vindo, ela tá caminhando e você tá vendo ela longe. E Jesus tá falando, esses aí estão esperando por você. Esses aí, filho, estavam esperando você matar essa serpente e ser ativado hoje. E eles estão esperando você abrir a sua boca, você dar o seu testemunho, você prosperar na terra. Esses aí vão comer os frutos que eu tô colocando na sua vida. Esses aí vão olhar para sua família e vão se inspirar em você, filha. Filho, esses aí estão te esperando. E aí Jesus mostra isso, abre um sorriso assim bem forte, dá um sorriso alegre. E ele tá falando, eu confio em você. Eu te amo, filho. Eu confio em você. Eu te amo, filho. Escuta Jesus confirmando no seu coração. Eu confio em você. Eu te amo. E agora ele sai de perto de você. Você volta para um lugar vazio. E agora você vai olhar para cima. E agora Jesus não está mais perto de você. Você está olhando para cima e está vendo um homem pregado numa cruz. Você está vendo sangue.
Você tá vendo ele com o olho um pouco abaixado, na cabeça dele tem uma coroa de espinho, você tá vendo o cabelo dele com sangue, ele tá magro, as mãos dele estão furadas, ele tá numa cruz, você tá enxergando isso. E o sangue dele tá pingando, e o sangue dele tá sendo espergido ali, tá saindo igual uma cachoeirazinha descendo aquele sangue, mas ele ainda não tá morto, ele tá olhando pra você e ele tá falando assim, vai valer a pena. Ele olha para você e fala, vai valer a pena. Começa a escutar. Aquele homem na cruz, é o próprio Jesus. Ele está olhando para você e está falando, vai valer a pena isso aqui. Porque eu confio nela. Escuta, você vai ver ele nessa cruz. Olha para cima, assim, estica o pescoço. Olha ele lá em cima, pendurado naquela cruz, olhando para você com o olho um pouco baixo. Já quase nos últimos suspiros, mas ele abre um sorriso e fala, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu confio nela. Eu confio nela. Se você quiser chorar, agora chora. Respira fundo. Se você quiser sentir tristeza, não tem problema, mas ele confia em você. Ele morreu naquela cruz porque ele confia em você. E aí ele fala lá da cruz e ele fala assim: filho, faz a diferença. Filha, faz a diferença. E na hora que ele fala isso, respira fundo. Você voltou para o ambiente que você estava. Se você estava dentro do carro, com o olho fechado ainda, você vai lembrar agora, eu estou dentro do carro. Eu estou dentro do quarto. Eu estou na sala, eu estou sentado no sofá. Lembra do ambiente que você está, com o olho fechado. Vira a cabeça assim, olha para um lado e para o outro. Lembra do ambiente que você está. O que que tem aí? Tem um carro, tem uma televisão. Com o olho fechado, volta agora. Respira fundo. Esfrega seus pés no chão. E aí você vai olhar para o lado e você vai ver a cabeça da serpente esmagada no seu lado direito. Olha para o seu lado direito, a cabeça da serpente está esmagada no ambiente que você está. Olha aí, você vai conseguir enxergar no chão. Tem um pouco de sangue, tem gente que está vendo verde, vermelho, azul, não sei qual cor que você está vendo, mas a cabeça dela está esmagada, foi você que fez isso. Acabou a serpente na sua vida, morreu o vitimismo. E aí você ouve uma voz falando, vai e faz a diferença. Esfrega o pé no chão assim. E você vai falar, eu marcho. E você vai marchar. Se você está sentado, é só bater o pé no chão, como se você estivesse marchando. E você vai bater o pé no chão e marchar e vai falar, eu vim fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Eu assumo a responsabilidade. Eu vou fazer a diferença. Esfrega a mão, bate o pé e continua falando, eu vou fazer a diferença. E agora você vai abrir os olhos, falando a mesma frase, eu vou fazer a diferença. Eu assumo a responsabilidade. Eu vou fazer a diferença. Eu assumo a responsabilidade. Eu sei que a visão não é para todo mundo, tem gente que escandaliza. Meu objetivo é deixar essa visão salva aqui. Vai ficar salva lá na live. E toda vez que o vitimismo quiser tomar seu coração, você vai vir aqui nessa live. Toda vez que você quiser abraçar Jesus de novo, sentir ele igual você sentiu agora, você vai vir nessa live e adiantar a parte que a serpente foi caída. Naquela parte que você entra, você vai ver aquela criança de novo, vai assumir a responsabilidade, vai abraçar ela, falar que ama ela. Depois Jesus vai vir, vai te abraçar, você vai dançar com ele, vai pedir perdão para Jesus. E aí você vai ter essa visão de Jesus e voltar para o seu ambiente, ver a cabeça da serpente ali e você feliz, tá? Sempre termina marchando e assumindo a responsabilidade, fazendo a diferença. Então essa live fica salva. Isso aí foi uma modificação do seu personagem. Você usou sua imaginação, voltou no Éden, viu a serpente, que era um vitimismo que estava instalado no seu coração. Você abandonou isso e agora você está preparada para viver diferente. Quem aí viu Jesus? Comenta com uma palavra aí, qual que foi essa experiência para você? Você que participou desde o começo. Qual que foi a experiência dessa visão? Comenta aí com uma palavra. O que você viu? Tem gente que na hora de mastigar a serpente, dá vontade de vomitar. O que você viu aí? Querendo entender. Mano, não dá para entender essas coisas não. O que você viu quando fez essa mentalização? Comenta com uma palavra o que essa mentalização significou para você. Deixa eu ver aqui os comentários. Agora, se alguém quiser fazer pergunta, é agora. Nilson, de onde veio, irmão, tanta sabedoria? Mano, você nem viu as lives da sabedoria. Isso aqui é só modificar o personagem.
querendo entender. Não tem como entender. Isso aqui é para viver com o seu espírito e modificar as coisas. Comenta aí com uma palavra o que foi essa experiência, o que você viu, o que mais te marcou aí. Bora, gostei dessa. Ô o Rian tinha umas perguntas aqui antes, né? Tô amando sua explanação, Ivane. Comenta aí com uma palavra o que foi essa experiência, o que você viu. Eu preciso do seu comentário agora. Tem que ganhar dinheiro nessa vida com a vida eterna. Tem gente que desvirtua esse tempo e usa esse tempo para ganhar dinheiro, para enriquecer, mas esses caras não vão entrar na vida eterna, não. Jesus fala assim para ele, ô Rian, fala assim, que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não fizemos sinais e maravilhas, em seu nome não expulsamos demônios. Jesus não chama eles de mentirosos. Ele fala, fez mesmo, eu deixei acontecer, porque tem princípio, entender o princípio acontece. Mas vocês nunca me conheceram, vocês nunca me buscaram de verdade. Então tem 3 níveis do dinheiro. Tem o dinheiro, que é só dinheiro, uma criação da forma. Tem a não forma, que é a riqueza, e tem o absoluto, que é a prosperidade. Todo mundo tem a prosperidade, tem que ativar as riquezas, e o dinheiro é consequência. Hoje a gente acabou de ativar aqui uma riqueza, chama autorresponsabilidade. Ninguém é rico, pode olhar quem tem dinheiro, mesmo que o cara seja ateu, mesmo que o cara seja gnóstico, não importa a religião dele, o que ele acredita. Se você olhar para todo mundo que tem dinheiro, ele tem uma coisa em comum, eles são autorresponsáveis. Eles bateram no peito, eu tenho que sair daqui desse buraco, eu tenho que resolver. E eles fizeram a coisa acontecer. Então hoje você acabou de ativar uma grande riqueza, a grande riqueza da autorresponsabilidade. Na verdade, cheguei tarde, queria entender. Não tem como entender isso aí. Você precisa voltar à live. A gente vai postar ela no YouTube. Então, no YouTube tem 11 lives lá da consciência. Essa vai ser a 12ª e vai estar lá assim o nome. Modificando o personagem. Você vai entrar na live, modificando o personagem. Vai ficar salva lá e você assiste e vai modificar essa parte. Chama orgulho e chama vitimismo. Fez o método IP do Pablo Marçal, paguei 6.000 euros para me fazer. Foi o Pablo Marçal que me ensinou a enxergar o personagem a primeira vez. Só que o Pablo Marçal tá num nível um pouco abaixo do que Deus me deu, cara. De verdade. O Pablo Marçal te ensina a ser o personagem e modificar ele. Deus falou comigo, Thales, o personagem está em cima da consciência. Você não é o personagem. Você precisa pegar a sua consciência e subir, porque a sua personagem está acima do personagem. A sua consciência está acima do personagem. Como assim? Quando você está fora do personagem, você consegue trocar os personagens do jeito que você quiser. Você modifica mais fácil. Imagina, você tem que arrancar seu braço e colocar outro. É o que o Pablo Marçal ensina. Mas já é útil. O que eu fiz aqui é isso. Você está dentro do personagem e fez uma modificação do personagem. É isso aí. É um ensinamento que eu peguei dele, por acaso. Ele ensina muito bem mexer com o personagem. Mas você nem é o personagem, mano. Você está acima do personagem, tá bem? Então tem um nível abaixo aí, tem poder aí. Me fala, irmão, onde você pegou tanto aprendizado? Na Bíblia, cara. O problema é que a Bíblia não ensina. Presta atenção no que eu acabei de falar. Escuta aqui. A Bíblia não ensina e a Bíblia não limpa. Presta atenção, vou repetir para você. A Bíblia é a própria palavra de Deus, mas a Bíblia não ensina e a Bíblia não limpa. Como assim, Thales? Não, explica isso aí. Você não pode falar uma coisa dessa. Eu estava gostando tanto aí da live, da parada. Não, amigo. Jesus fala com os discípulos assim, vocês já estão limpos. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito, que eu vos tenho ensinado. Está em João 16, se eu não me engano. Então não é só ler a Bíblia. Ler a Bíblia não muda nada. O que muda de verdade é ouvir a voz de Jesus. Então tem gente que lê a Bíblia e ouve Deus falando com ele quando está lendo. Aí sim modifica. Então tem gente que leu a Bíblia de toda, 6, 7 vezes. O diabo conhece mais da Bíblia do que eu e você junto. O que adianta? É melhor você ter só um capítulo e obedecer ele, ouvir Deus falando com você nele, do que saber a Bíblia toda e não ter mudança, tá bem? Eu não consigo abrir o YouTube. Qual o nome do seu canal? Você vai ir no TikTok, link da bio. O terceiro link lá é o YouTube. Aí você vai entrar no YouTube. Se você quiser procurar direto no YouTube, é Eu, Thales Rodrigues. É o mesmo nome do TikTok. Você vai pegar o TikTok e vai pegar o nome e vai colocar no YouTube. Você vai me achar lá. Aí você vai em playlist, pega a playlist da consciência onde fica essas lives. Quem ensina é o Espírito Santo, é ele que ensina, é ele que convence do pecado, é ele que te revela as profundidades. E você fica às vezes vendo aí algumas coisas minhas. Amigo, Deus falou assim na boca de Jesus, a eles eu ensino por parábolas, mas a vocês não. Eu acho que é João 8. Ele fala assim, a vocês é dados
A vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e poderosas. Qual que é o problema? Você tá muito ocupado vendo o filme do Homem-Aranha que vai lançar. Igual tem uma pessoa que fica aqui comigo. Ah, que o filme da Marvel vai ter 5 horas. Eu, misericórdia. O cara tem 5 horas para ver um filme da Marvel e não tem 1 hora para assistir uma live da sabedoria. Você é essa pessoa. E aí você tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus, mesmo para clamar a Deus, Pai. Cara, esse cara tem tanto conhecimento nele, como é que eu faço para pegar? Primeiro você cola junto, depois você vai colar junto de mim, você vai pegar a coisa mais profunda do que eu. Você consegue ir muito mais profundo do que eu, porque eu demorei anos para entender alguma coisa, mastigar e fazer um bolo. Você dá conta de chegar aqui, me acompanhar, aprender a comer o bolo, depois você aprende a comer o bolo, você vai me ver fazendo o bolo, depois que você me ver fazendo o bolo, você vai aprender a fazer seu bolo, depois que você fizer seu bolo, você vai falar, não, esse bolo aqui tem como fazer ele mais gostoso, ó. Eu vou acrescentar um andar a mais. Você tem como ir muito mais longe do que eu. Você só precisa me ouvir, pegar os conhecimentos e continuar pedindo o Espírito Santo. Pai, me leva mais fundo. Pai, me leva nas verdades. Fez isso, irmão, dá conta de ir muito mais profundo. Então, o intuito dessa live hoje era só te colocar no mundo espiritual através da imaginação. Dentro do mundo espiritual, venceu o inimigo, você parou de ter medo dele, você quebrou a cabeça dele, você esmagou ele é pra você pisar, irmão. Você vê a serpente, deixa de pagar medo pra serpente, irmão. Caiu serpente, tem uma macumba na sua casa, você vai com fúria, assim, aperta o dente, chuta que é a macumba o mais longe você conseguir. Entendeu? Para de ter medo do diabo, para de ter medo disso, é para esmagar a cabeça dele. Ele não tem espada, ele só tem porta. A porta dele não pode prevalecer contra a igreja. Então, se você aciona a igreja, ele não pode vir com isso te atacar, ele só pode defender. E se você não ataca, ele vai espalhar na sua casa. Assistir seu vídeo no YouTube. Tem muito vídeo lá, mano. Tá tudo organizado aí. Tem 10 lives da consciência. Até chegar aqui, tem gente que chega, a primeira live é essa aqui e fala assim, esse cara é maluco. Esse cara é doido. O que esse cara tá falando? Mas tem 12 lives para chegar até aqui. Inclusive, a segunda live da consciência é uma visualização. É uma visualização de acionar o governo. Por que você pôs logo no começo? É para os caras ver. Jesus falou assim, quem ouve a minha voz e é minha ovelha, ele reconhece minha voz. Então eu tenho um povo, no final da visualização não tem um povo ali te esperando? Eu tenho um povo me esperando, que vai pegar esse bolo, vai aprender a multiplicar esse bolo e vai fazer coisa mais profunda do que eu. E o povo que está me esperando vai ver aquela visualização e falar, nossa, tem algo profundo nesse menino aqui, vai continuar ouvindo. Agora o povo que não é meu povo, na segunda live ele já sai, ele já para de me seguir, já some. É o que eu mais quero e era o que você tinha que mais querer. Quando a pessoa não é para estar com você, mano, é a coisa mais maravilhosa que tem. Não, vou arrumar outro emprego. Não, vou sair daqui. Não tá dando certo a sociedade com você. É maravilhoso quando isso acontece. Então tá bom, tá aí entregue. Quem modificou, modificou. Quem não modificou, vai no YouTube. Quando a live sair, chama Modificando o Personagem. É só você ir lá acessar. Já tem live bacana, lá tem live com força. É só você entrar lá e viver isso, tá? Se você acionou isso aqui, você sentiu muito forte, você chorou, foi muito forte, você assiste a segunda live da consciência, faz igual, também vai precisar de um pano e você vai acionar isso aí, tá bom? Tamo junto, fica com Deus aí, boa noite.